Santa Cruz é um bairro poderia ser um bairro, poderia viver o turismo histórico, porque teve Dom Pedro II, mas teve Dom Pedro I com Leopoldina, teve Dom João, teve os jesuítas, teve escravidão, tem uma história muito mais, até anterior mesmo a Petrópolis, mas nunca foi explorado. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, Mansur. Quando você percebeu a necessidade de estudar a história da Zona Oeste, como é que você chegou a Santa Cruz? Como é que você falou assim, olha, você falou que lançou o livro em 2008, 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Teve esse gancho, teve esse percurso ou não? Não, Santa Cruz foi o primeiro bairro que eu conheci a história mesmo através do professor Simvaldo, né? Depois eu conheci os outros. E aí, e Santa Cruz realmente é o bairro da Zona Oeste que tem o maior patrimônio histórico ainda conservado. Mas sempre mais engraçado, eu tinha uma amiga que morava lá, ela sempre falava assim, quando eu ia pra faculdade, o pessoal falava, onde é Santa Cruz? Caminho de Angra. Não, mas tem a ver, sabia? Porque Caminho de Angra, só caminho não de deixa Angra. de ser, tem mas... a ver, porque quando você entra em Santa Cruz, você percebe um perfil diferente do local, diferente de Campo Grande, por exemplo. Eu entro em Santa Cruz, parece que eu estou já início da Costa Verde, porque Itaguaí já é muito... Santa Cruz tem muito mais a ver com Itaguaí, tem muito mais a ver com Muriqui. Então, e ali era a fazenda de Santa Cruz, que ia até Itacuruçá e até Vassouras. Então, Santa Cruz tem um perfil diferente de ocupação em relação a bairros como Campo Grande, Realengo, Bangu. Ainda lembra muito uma cidade do interior, ainda tem uma área rural muito forte. O presidente Getúlio Vargas, em companhia do governador Amaral Peixoto, ministro João Cleófas, doutor Heitor Grilo, deputado Breno da Silveira e outras personalidades do mundo político, faz uma visita à zona rural do Distrito Federal. Nessa ocasião, Sua Excelência tem oportunidade de assistir a um desfile de tratores do núcleo colonial de Santa Cruz e Piranema. Traduz bem o interesse e o auxílio do governo quanto à política de auxílio ao agricultor. E tem um patrimônio histórico muito forte ainda. Tem a antiga sede da fazenda, que é o Batalhão de Engenharia Militar. Tem o Hangar do Zeppelin, tem o Matadouro, tem a Ponte de Jesuítas, foi restaurada agora. E várias outras construções que estão preservadas. Né? E agora ele é um bairro imperial, né, pela prefeitura. Que... Sempre foi, né? Teve essa chancela agora tem uma recente. alcunha oficial. Segundo bairro imperial, que era para ser o primeiro. Era para ser o primeiro, inclusive, antes de... São Cristóvão, porque a família real foi morar lá. Morava lá. E lá eles iam onde tinha a fazenda, né? Tinha a sede da fazenda de Santa Cruz. A fazenda era a fazenda dos jesuítas, ali até Vassouras. Quando os jesuítas foram expulsos, em 1759, ela ficou sob a responsabilidade do governo português, né, do Reino de Portugal. E aí Dom João chega em 1808, e aí ele transforma a sede da fazenda em palácio de veraneio. Ele começa a frequentar, fica vários meses do ano lá. Depois Dom Pedro I e Dom Pedro II também frequentam muito, Leopoldina. Mas não, o lançamento do livro não teve nada a ver com os dois, foi uma coincidência. Pensei que já era um projeto que você tinha pensado. Não, o que aconteceu nesse ano foi até muito bom, que foi a reforma do Palacete Princesa Isabel, onde funciona o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que é um órgão de pesquisa muito importante, funciona desde 1983, e o Palacete ele pegou fogo nos anos 80, quiseram derrubar, mas aí restauraram em 2008, e ele está lá, é o Centro Cultural de Santa Cruz, tem várias atividades, mas então assim... Eu agora, no ano passado, lancei com o professor Guaraci Rosa, professor de História, Santa Cruz nos Caminhos da Independência, mostrar a relação de Santa Cruz com a independência do Brasil. Então, por exemplo, Dom José Bonifácio, quando chega ao Rio para trabalhar no processo de independência, ele chega em Sepitiba. Ele vem de Santos para Sepitiba, e quem estava em Santa Cruz era Leopoldina com os filhos, e Leopoldina queria muito conhecer ele, porque os dois eram apaixonados por ciências e por política. Então eles se encontram em Santa Cruz, e ali ela avisa que ele vai ser ministro, ali ele já fica sabendo de um monte de coisas. Depois ela traz vários cientistas austríacos para Santa Cruz, fizeram vários estudos sobre a fauna e a flora de Santa Cruz. Debré veio também, não? Debré tem uma pintura sobre a fazenda de Santa Cruz. Eu já vi uma pintura dele. Spix, Von Martius, todos eles, Thomas Ender. Então todos eles iam para lá porque era um centro de poder, né? O Dom João estava lá, Dom Pedro I estava lá, depois Dom Pedro II. Dom Pedro II vai fundar um observatório astronômico em Santa Cruz. Então, assim, toda essa família, esse centro de poder de Portugal e depois do Brasil, passa por Santa Cruz. E é um bairro que, por exemplo, eu sempre falo assim, Petrópolis é uma cidade imperial, vive do turismo, mas Petrópolis existe desde 1843, com Dom Pedro II. Santa Cruz é um bairro que poderia viver o turismo histórico, porque teve Dom Pedro II, mas teve Dom Pedro I com Leopoldina, teve Dom João, teve os jesuítas, teve escravidão. Tem uma história muito mais, até anterior mesmo a Petrópolis, mas nunca foi explorado.
E os escravos com os jesuítas lá tinham um tratamento diferenciado, né? A escravidão na fazenda jesuítica era diferente. É super conhecida. Aí tem duas questões. Por exemplo, eles não tinham aquelas senzalas, né, com um monte de gente morando junto. Eles tinham casas, o casamento era estimulado, eles tinham suas casas individuais, tinham direito a 2 dias na semana plantar, e o que eles plantassem era deles. E o era hospital, um sonho do escravo, né? Em relação às outras fazendas, né? Tinha um hospital lá que atendia todo mundo. Os escravos mais velhos, que às vezes perdiam capacidade de trabalho, ficavam na fazenda até morrer. Então, há relatos de escravos muito velhos sendo encontrados lá. Por outro lado, isso também trazia um lucro para os jesuítas, porque o mercado da escravidão foi um dos mais lucrativos do período colonial. Comprar um escravo na África era muito caro. Então os jesuítas, estimulando também o matrimônio entre eles, o casamento, você tinha o escravo de graça ali também, né? Porque a criança que nascia também era escravizada. Então, e a comida era farta lá por causa da fazenda. Então era só alimentar aquela criança até se tornar um escravizado. Então, por um lado, é bom. Bom assim. Por um lado, assim, eles tinham uma vida melhor do que outros escravos de outras fazendas. Melhor que eu digo assim, dentro da escravidão, né? Mas para os jesuítas também não era ruim, porque eles não precisavam comprar escravizados na África. Já estava todo mundo ali. E a fazenda teve milhares de escravizados, assim, foi uma grande, quantidade. né? A fazenda era um estado, assim, ela tinha de tudo ali, era. Para você ver, de Santa Cruz a Vassouras, toda a região da Costa Verde. Então, era um mundo, a fazenda era um mundo. Outras fazendas jesuítas foram vendidas. Né? A fazenda ali do Engenho Novo, do Engenho Velho, na Tijuca, foi vendida. A de Campos, dos Goitacazes, foi vendida. A de Santa Cruz não foi vendida. Então, manteve a sua área, né, principal até o final do Império. E tem ruínas lá dos jesuítas, não tem? tem? A ponte dos jesuítas é o principal. Você falou agora. E a sede da fazenda. Agora, tinha muitas construções deles, tinha um hospital, tinha ferrarias, olarias, mas isso tudo se perdeu. Você tem uma parte que você vira no final do Brasil, né? Você vira para a esquerda, é centro de Santa Cruz, aí para a direita que falam que é jesuíta. A direita que é a ponte dos jesuítas. É um bairro. Assim, não tem quase nada. Como a Zona Oeste é muito grande, Ali, os bairros são muito grandes, totalmente. essas localidades são chamadas de bairros também. Então, os jesuítas eram no bairro de Santa Cruz, mas é chamado de bairro também. Mas ali tem uma comunidade agrícola ali forte. Inclusive, hoje, né? Até hoje tem uma comunidade agrícola forte ali. E a ponte foi restaurada agora, fizeram até um trabalho bacana lá. A ponte é de 1752. É uma ponte represa, que os jesuítas foram estudar nos Países Baixos, né, na Europa, métodos de drenagem e irrigação, porque ali é uma planície inundável, né, como professor de geografia falam. Então, para você plantar ali ou tratar com pecuária, tinha que fazer obras de drenagem. E aí eles fizeram esses estudos, os escravizados que trabalharam, mas tinha várias pontes. Estudaram isso para trazer o conhecimento para cá, na Holanda, né? Claro, a Holanda é em cima de um pântano. Então, que era chamado de Países Baixos. E aqui fizeram todo um projeto que os escravizados construíram as pontes de represa. Então, a ponte dos jesuítas é considerada a principal obra de engenharia hidráulica do período colonial. Olha! Porque hoje não tem mais o mecanismo, mas você tem os arcos lá que regulavam a entrada e saída de água. Então, chovia muito, ela ficava retia as águas, e aí quando tinha seca, abria um pouco. Tinha até a plantação de arroz, que é uma plantação que precisa de uma área inundada. Então, assim, tinha vários diques dele, tinha várias pontes. Eles mudaram o curso de rios. Tem o Rio Impaciência, que é o Rio Cação Vermelho, que é um rio que mudaram o curso. Então, foi uma obra de engenharia gigantesca para tornar aquela fazenda cultivável. Né? E a fazenda era chamada de a joia da coroa portuguesa, de tão produtiva que ela era. Caramba. Mas teve que fazer todo esse trabalho de engenharia hidráulica. E tinha uma coisa bacana que você tem que pensar, né? Porque a gente está falando de um momento em que o Brasil está se emancipando, vamos dizer assim, né? Então havia toda uma articulação internacional, principalmente depois da derrota do Napoleão Bonaparte, depois da Santa Aliança, em 1815, para recolonizar as Américas. Então todo o processo de diálogo, de possibilidades de emancipação, tudo isso que a gente vai falar de processo de independência, do bicentenário, que a gente celebrou no passado, grande parte dessas articulações estavam sendo feitas ali em Santa Cruz. Santa Cruz. E até Dom Pedro I parte de Santa Cruz, né, Mansur? Ele viaja... A viagem dele, na verdade, não era para proclamar a independência. Ele ia tentar uma articulação política em São Paulo para conseguir apoio, para ficar no Brasil e tal. Ele não queria romper com Portugal a princípio, né? Mas aí ele vai no dia 14 de agosto de 1822, viaja com um pequeno grupo
de São Cristóvão. E é uma viagem interessante, que ele percorre os subúrbios, que seriam os subúrbios, né? Conta, a gente gosta de fofoca. Então, ele pega Fofoqueira, né? a Estrada Adoro. Real de Santa Cruz, que era a Estrada Real, que hoje é a Avenida Dom Helder Câmara, Intendente Magalhães, a Cesário de Mello. Eu gosto do Era o suburbano. percurso, eu gosto era bem suburbano. Eu gosto do nome Avenida Suburbana. Eu também prefiro também. Aí, Um monte de Suburbano. gente. Dá um programa isso aí. Não, passou, foi por ali, né? Eu queria que fosse a Avenida Suburbana o percurso todo da Todinho, Estrada né? Real. Aí ele para em Santa Cruz, dorme lá, e no dia seguinte vai percorrendo todas as vilas e cidades. Ele para em São João Marcos no dia 15, eu até gravei um documentário lá, porque hoje só tem ruínas, né? Que foi uma cidade inundada naquela da represa lá de Ribeirão das Lajes. E ele vai parando em todas as vilas de São Paulo até para chegar. conseguir esse apoio político. Quando ele está em Santos, ele vai para Santos, aí quando ele está voltando, chega o mensageiro da corte. Porque o que aconteceu? Chegam notícias de Lisboa, no final de agosto, acabando com todos os planos dele. Vai ter que voltar, José Bonifácio vai ser preso, o Brasil vai voltar. revoltado. Porque o Brasil já não era mais colônia, o Brasil era vice-reino. O Brasil estava em pé de igualdade e a corte era aqui. E as cortes portuguesas, as cortes constitucionais, que não, acabou tudo, chamou ele de moleque, tudo. Aí tem uma reunião no dia 29 de agosto, no 29 não, dia 4 de abril, se eu não me engano, 2 de abril, Leopoldina, José Bonifácio e os ministros. E Leopoldina que comanda essa reunião, porque Leopoldina foi regente nesse período. E aí eles decidem, não, tem que mandar essa correspondência para ele. E Leopoldina escreve uma carta brilhante falando que era o momento mesmo da independência, de cortar os laços. O pomo está maduro, colhei-o, tem uma frase assim, então, senão outros vão fazer. E Bonifácio também faz isso. E aí quem vai levar essa correspondência, né? Vai a cavalo. Paulo Bregaro chega em 5 dias em São Paulo, de Santa Cruz a São Paulo. Ele se tornou patrono do Correio Brasileiro por causa dessa viagem, que aí chega Dom Pedro está vindo de Santos, com dor de barriga, isso aí não é fake isso que eu ia news. falar. Isso Não está é fake news. está documentado em cartas das pessoas que Mas estavam isso era lá. de nervoso. Dizem que o grito dele não foi independência morte, foi um negócio meio... Ele estava com disenteria, isso está escrito nos documentos, Mas toda é porque hora. ele tava Mesmo no nervoso, documento, tava nervoso, então. Tá isso que é documentado. ansiedade. Eu ia falar isso. Ele é ia lá- verdade. Foi mesmo? Não, ele se apeava da mula, né? Não era nem cavalo, era mula. E para obrar no rio, assim, obrar na margem do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga. Como é que alguém vai escrever? Porque o imperador estava com... Está Da documentado. disenteria, apeava do Como é que burro, é? da disenteria, Peraí, a palavra... apear. Apear. Descia do muro APA, não para vou obrar as margens lá do riacho Ipiranga. então É bem poético dizer É quase que... bonito, é não quase vou dizer- bonito. Agora eu vou pear. É bem poético. As margens do riacho Ipiranga. Obrar. Aí ele vai obrar, vai é o obrar. ato de- Agora, quando eu for ao banheiro, eu vou falar isso. Eu vou apear as mãos. Ele apeava da mula que ele estava, porque não era nem cavalo, aquele quadro do Pedro Américo bonito. Os cavalos, para transporte em serras, né, que era serra de Cubatão e tudo, era mula, né, era besta, chamava de besta também. Então ele vinha lá, tranquilo, lá, de vez em quando parava, vou obrar Nem tão ali. tranquilo, né? Nem tão tranquilo. A guarda de honra toda tinha que esperar a Vossa Alteza voltar e tudo. Aí chega o Paulo Bregaro, Com um bilhete. com outro militar junto com ele, Antônio Dias Cordeiro. E aí ele lê tudo. E aí tinha até o padre Belchior, que era um padre mineiro, e ele se aconselha com ele. E aí ele resolve, ele fica mais revoltado que chama ele de moleque, né? Então, o rapazola, assim. Rapazola, pra ele foi um insulto. E aí ele resolve fazer o famoso grito do Ipiranga, que foi uma coisa muito simbólica e tudo. E aí ele volta para São Paulo, chega na capital de São Paulo, a notícia já correu e tal. Nessa viagem ele conhece a Domitila, né? Que depois seria a Marquesa de Santos. E Foi nessa viagem, né? essa viagem que começou o pesadelo de Leopoldina, que ele conheceu Domitila. Inclusive o irmão de Domitila estava na comitiva desde o Rio de Domitila, Janeiro. então era o caso de Dom Pedro? Era, Passou a uma ser a das partir daí, né? principais, Essa foi a Mas não principal. era- mas não tinha aquela do novela? Ela era Marquesa de Santos, ela é que é a amante Mas ela ainda conhecida. não era Marquesa de Ainda não Santos. tinha conquistado esse... Aí ele vem, assim... Apaixonado. Aí ele volta doido para chegar na corte para falar que rompeu com Portugal. Ele chega em 5 dias. E ele cavalgava muito bem, que falavam, né? E ele para em Santa Cruz de novo na volta e tudo. Então, assim, aí depois começa todo o processo
de independência mesmo, porque aí tem as guerras no Nordeste, até agora dia 2 de julho, que é a data de independência mesmo, que foi uma guerra, a guerra mesmo foi no Nordeste, né? Principalmente na Bahia, em Alagoas, teve personagens femininos muito importantes, Maria Quitéria. Então, a partir desse momento, então, mas tudo passa ali pela Estrada Real de Santa Cruz. Olha, quanta história. Os subúrbios estão presentes aí. E até hoje tem alguns marcos, né, que são os marcos imperiais, foram colocados nessa Estrada Real em 1826. Eram 11, só tem 5 hoje em dia. Era quase... Quantas léguas que tinha cada marco, você lembra? Era uma légua de distância. Uma égua. Cada légua tinha 6 quilômetros. Isso aí, então eram 66 quilômetros. Hoje tem a de Bangu, tem em Uaíba, Paciência, Santa Cruz. Acho que ainda tem 5, né? Tem 5, Tem E 5. E dos Santíssimo, 11, Santíssimo também. Os outros se perderam. E esses relatos, assim, são colocados, por exemplo, nas ruas de Santa Cruz, ou... Não. Da história? Da história, alguma placa. Se tem alguma placa que é bem legal, identificando. Nos marcos, Porque não. isso Isso é é uma coisa que a interessante. gente luta por isso, né? Teve, acho que na época do César Maia, chegaram a colocar tem algumas meio apagadas lá, mas o pessoal está lutando muito por isso hoje, para colocar essas placas de identificação. Exato. Né? Então, e está sendo feito um trabalho muito legal também com as escolas, para os estudantes conhecerem. Tem uma guia de turismo lá chamada Andressa Lobo, que ela faz um trabalho chamado Descubra Santa Cruz, que ela leva vários grupos para conhecer o bairro. O trabalho tem dado mídia bastante. Mas é um trabalho longo ainda, porque você tem que ter a participação da sociedade, né? Exato. Se a sociedade não abraçar a causa, não adianta. E esse livro aqui, ó? Onde, Tom? Minha cama. Minha Velho, esse é... Esse é o primeiro volume. Mas Esse você trouxe o livro de Santa aqui, Cruz aqui? Esse livro aqui É o último. Mas aí. esse não é de Opa, Santa Cruz. Esse aqui é de Santa Cruz, ó. Esse que é de Santa Cruz. Esse aqui. Santa Cruz, Escreveu cabeça. Esse foi que pela legal. ano passado. Então, deixa eu... dá licença. Você tirou da ordem, eu botei tudo aqui. Você não botou aqui de novo, hein? Isso eu escrevi com o professor Guaraci. Não. Marcos 4, já. E você vê que eles ficam interessados, os próprios moradores Ficam. se interessam. Quando a gente envolve eles na história, eles ficam. Isso é Tem trabalho de teatralização também que fazem, contadores de história. Então, quando leva eles nos lugares, cara, eu passei aqui 1 milhão de vezes e não sabia disso. E você vê esse movimento crescer assim? Tá crescendo. Tá tá. crescendo. Olha, né? é que a gente não conhece, mas é bem organizado e há décadas. O Ecomuseu de Santa Cruz, por exemplo, tem uma atuação... Quantas? São 2 décadas? Mais de 2 décadas de Mas atuação, o né? NOP é de 83, o E a Ecomuseu, gente mas não não tinha. sabia que Santa Cruz era isso tudo. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!